Olá, eu sou a Sabrina Tavares e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu processo de escrita de TCC, trabalho de conclusão de curso, onde eu quase coringuei e tô aqui para que você não precise coringar, tá bom, amiga? Bom, gente, atualmente eu tô concluindo o curso de licenciatura em arte e teatro na Unesp. A Unesp é uma universidade pública estadual do estado de São Paulo e eu gosto muito do ensino superior público. Sou muito feliz de poder estar nesse processo de conclusão, até porque no meu ensino médio eu não me achava capaz disso. Toda a minha educação foi no ensino público e, pelo menos de onde eu vim, assim, nós não éramos vistos como capazes. O estudante da escola pública, ele não era incentivado, ele não era ensinado para adentrar o ensino superior público, né? Isso é muito doido, mas pode ser um papo para outro vídeo. É um papo extenso até. E aí, agora eu tô no meu quarto ano, né, da graduação, e aí desde o início do ano tô nesse processo de escrita. E, e nossa, gente, o processo de escrita, ele é muito exigente. Ele exige muito de você e eu tenho sentido isso, né? Vou falar um pouquinho pra vocês como tá sendo esse processo, sobre o que que é o meu TCC e tudo mais. Bom, gente, eu escolhi o tema do teatro experimental do negro, que é um movimento teatral da década de 40, encabeçado por Abdias Nascimento, né? E foi um movimento muito importante pro teatro brasileiro. E antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha uma formação técnica em teatro, eu já havia feito cursos livres de teatro, eh, desde os meus 13 anos, né, me dedicando a isso, ao teatro. E ele deixou de ser um hobby, passou a ser, né, um caminho profissional, de fato, um caminho de pesquisa, de trabalho e tudo mais. E durante toda a minha formação, né, antes da Unesp, eu nunca tinha ouvido falar do TEM, né, do Teatro Experimental do Negro. E eu já fiz um técnico, já havia passado por uma outra universidade, onde eu fiquei 2 anos, né, uma universidade federal, fiquei 2 anos e também em 2 anos não foi citado. E eu fui ter essa experiência com o TEM, conhecer sobre o TEM, através de um professor, né, da minha universidade. E isso agregou muito, assim, na minha pesquisa. E eu ficava me questionando por quê, né? Porque eu não soube antes desse movimento que é tão importante para o teatro brasileiro. E nas disciplinas de teatro brasileiro a gente aprende outras temáticas do teatro brasileiro e não aprende sobre o TEM. Essa foi a minha curiosidade. E aí eu passei a ter vontade de pesquisar mais sobre, sobre essa temática, né? E o TEM, ele ocorreu justamente porque existia uma discriminação nas artes cênicas, né? Onde pessoas negras não estavam nos palcos, ou quando estavam, era para interpretar personagens subalternos, personagens é, que teriam pouco valor naquela peça, ou eram as personagens que eram vistas com um desvio de caráter, por exemplo, o bêbado, a prostituta, o agressor, o bandido e todos esses estereótipos que vieram pós-abolição, né, que vieram em cima de pessoas negras pós-abolição da escravatura e que se estende, infelizmente, né, até hoje, mas que hoje é debatido, e enfim. Atores brancos pintavam o rosto de preto para interpretar essas personagens negras. Então a gente tinha aí dois problemas, né? O primeiro é que atores negros não tinham espaço na cena teatral, porque atores brancos se pintavam de preto para interpretar, né, pessoas negras, personagens negras, e dois, porque as personagens negras eram subalternizadas, estereotipadas e caíam sempre para um lado pejorativo, negativo. E aí o TEM veio para acabar com isso, entende? E hoje na televisão brasileira, no teatro, no cinema brasileiro, a gente colhe o legado do TEM, porque foi
através do TEM que as primeiras atrizes negras foram para a televisão brasileira, ainda assim com muitas questões, né, gente? Como a Ruth de Souza, que ficou conhecida como dama do teatro, né? A Léa Garcia, que fez diversos papéis na televisão brasileira. Ainda assim, né, haviam questões, porque grande parte dos papéis que ela conseguia foi de empregada doméstica, né? Porque parece que na televisão brasileira não havia outro lugar para mulher negra a não ser o lugar de ser a empregada doméstica, né? Hoje isso vem mudando, né? Muito aos poucos, apesar de existir o protagonismo que hoje existe nas novelas, quem encabeça ainda são as mesmas pessoas. E quem conta e escolhe as narrativas são as mesmas pessoas. Entende? E um exemplo é o que aconteceu recentemente com a Thaís Araújo, com a personagem dela, da novela Vale Tudo, né? E com a autora, enfim. Quem escolhe quais narrativas contar não são pessoas negras. Então ainda temos muitas problemáticas na televisão brasileira. Mas assim, o TEM deixou esse legado e hoje existem diversos atores negros. Hoje pessoas negras se veem possíveis de ser atrizes e atores, né? Coisa que não acontecia ali antes do TEM, sabe? Despertei esse interesse por essa pesquisa. Atrelado a isso, né? Como eu faço uma faculdade de licenciatura e minha pesquisa é bastante voltada para a educação, eu atrelei, né, os fazeres teatrais do TEM ao fazer educativo, porque o TEM teve muitas frentes. Eles tiveram imprensa através do jornal Quilombo, tiveram concursos de beleza, eles davam aulas, onde passaram mais de 600 alunos, aulas de alfabetização, de consciência política, de racialidade, para pessoas ali que não tinham esse acesso, para pessoas negras, né, homens, mulheres e crianças. E também, a princípio, os integrantes do TEM eram pessoas da classe trabalhadora, empregadas domésticas. Algumas pessoas não eram alfabetizadas, então elas passaram a ser alfabetizadas nas aulas. O TEM ele fez muitas coisas, lançou muitos nomes, fez conferências, né, dos negros brasileiros, fez pesquisas, foi muito importante, muito relevante, mas ele ainda é esquecido em cursos técnicos, em algumas universidades. Eu vejo ali uma frente forte vindo de pessoas com essa linha de pesquisa, assim como a minha, mas ainda assim é necessário falar sobre, né? Porque o apagamento do TEM na história do teatro brasileiro ainda acontece. E aí, gente, né? Quando eu concluí, de fato, terminar a minha escrita e apresentar, eu posso voltar aqui falando mais sobre o TEM. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de escrita, né? No começo, gente, eu estava muito perdida. E aí depois eu fui me encontrando, porque eu tenho uma orientadora que é assim, maravilhosa. É a pessoa que desde o início eu queria e eu consegui. É uma pessoa que é difícil de conseguir lá na universidade, porque ela é muito boa. Ela é a única professora negra do corpo docente, se não do nosso campus, muito competente, ela orienta de verdade. E o que eu tenho percebido, assim, conversando com outras pessoas que também estão, né, nesse processo de graduação, é que é muito comum orientadores não orientarem. Isso é uma loucura, sabe? Mas eu não tive essa experiência. Graças a Deus, eu tenho uma experiência ótima. Então, ela indicou boas leituras. Eu também fiz a minha pesquisa por conta própria, porque também acho que a gente não pode ficar apenas esperando receber do nosso orientador, da nossa orientadora, que a gente tem que ir atrás também das referências. Então eu fui atrás de boas referências. Vou dar alguns exemplos aqui de referências que eu fui atrás. Como eu atrelei, né, a questão do TEM ao ensino e da educação antirracista e da Lei 10.639, que é uma lei que prevê a obrigatoriedade do ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas, né? Quer dizer, as indígenas vieram mais à frente quando a lei foi retificada. Primeiro foi a Lei 10.639, que prevê a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, né? E depois veio a Lei 11.645 de 2011,
que prevê, acresce aí na Lei 10.639 a questão dos povos indígenas brasileiros. E aí eu fui pesquisar também sobre isso. Eu encontrei esse livro aqui. Ele é muito bom, ele me trouxe boas perspectivas, né, para começar a minha escrita. Então eu li bastante, gente, para poder escrever. E aí uma dica que eu dou para você que está começando o seu TCC, que pretende, né, escrever seu TCC, anota tudo o que você estiver lendo, porque se você fizer que nem eu, que eu fiz primeiro o processo de ler para depois escrever, possa ser que muito provavelmente você esqueça de muitas coisas importantes. Então anota, se você tiver a possibilidade, né, de comprar os livros, alguns eu peguei emprestado, outros eu quis comprar, eu consegui comprar, para poder marcar mesmo no livro, eu acho que ajuda demais. Esse foi um livro que me trouxe muita referência dessas leis que eu citei aqui para vocês. Outro livro também que é muito bom é esse aqui, Como Ser um Educador Antirracista. Ele é pequeno, é da Bárbara Carini, ela é pesquisadora, professora de Química na UFBA, e que é a Federal da Bahia. Ele é muito bom também, me trouxe dados, ele é mais recente. Outra dica também que eu dou é sempre você pesquisar fontes mais recentes para sua pesquisa, né? Por exemplo, esse livro é de 2024. Eu estou escrevendo meu TCC em 2025, então é uma fonte recente. Um erro que eu cometi, comprei esse livro aqui, eu achei o título super interessante, é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que fala do racismo, como a escola se silencia, né, perante as situações de racismo escolar. E eu achei muito interessante, só que depois que eu comprei, eu fui olhar, peraí, quando que esse livro foi escrito? E aí eu vi que ele foi escrito antes da Lei 10.639. E a lei, essa lei, ela é de 2003. Então, ele tem conceitos muito legais, né? Mas ele tá desatualizado. Então, não me ajudou muito na minha pesquisa. Então, a dica aí que eu deixo para você que está começando a sua pesquisa, se atente, né, na data de publicação dos livros e dos artigos também que você vai ler, né? Porque pode já ter sido refutado. Esse aqui foi recomendação da minha orientadora, se chama o Movimento Negro Educador, da Nilma Lino Gomes. Ó, vocês podem ver? Tem muitas anotações. Esse eu pesquisei e tem bastante anotação. E aí ele fala um pouco sobre a vida do Abdias, né, que foi a pessoa que encabeçou, que criou o teatro experimental do negro. E o Abdias, ele tem uma biografia extensa, assim, porque ele fez muitas coisas. Ele criou o TEM, ele criou o Teatro do Sentenciado, ele foi exilado, ele foi militante, foi artista plástico, criou o IPAfro, que é o Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiras, criou o MAN, que é o Museu da Arte Negra. Gente, ele fez uma porrada de coisas, tá? E ainda foi depois deputado, senador, então, no fim, assim, da vida dele, muitas coisas que dá um outro vídeo também, né? Mas essas foram pesquisas, quer dizer, ó, vou separar. Esses 3 livros aqui, por exemplo, foram livros que eu pesquisei por conta própria e que eu estou usando muito na minha escrita. Outros que eu peguei emprestado na biblioteca. Teve outras coisas que eu li que foram artigos mesmo, científicos, que a minha orientadora me recomendou, né? As minhas dicas, então, são: procure fontes também por conta própria. Se você não tiver a sorte de ter uma boa pessoa ali te orientando, um bom orientador, corre atrás das suas referências, dá uma pesquisada no Cielo, que é um ótimo site com artigos acadêmicos. No Google Acadêmico é bom ficar de olho, às vezes tem coisas não tão confiáveis lá, mas você vai achar coisas confiáveis também. Sites de outras universidades também, eu esqueci o nome. Não sei se é simpósio, gente. Eu esqueci o nome, mas tem uma parte no site das universidades públicas que você consegue encontrar teses de mestrado, doutorado, e pode ter a ver ali com o tema que você está procurando. Então, isso pode te ajudar bastante. Ler bastante, ter referências e escrever. Anota tudo que você está lendo, porque a nossa mente, ela não tá para brincadeira. Ela esquece tudo.
às vezes muito rápido. Então a mente é traiçoeira, não confie muito nela, na nossa memória. Então anota e vai escrevendo. Por exemplo, mesmo que não seja o seu prazo de escrever, vai escrevendo assim livremente. Se você leu alguma coisa e teve um insight a partir daquilo que você leu, já vai escrevendo aquilo, isso vai te adiantar bastante, sem compromisso, sem a BNT, sabe? Isso vai te orientar lá na frente, quando você estiver de fato fazendo aquela escrita científica para o seu trabalho de conclusão de curso. Olha, gente, também no meu processo eu me cobrei demais, tá? Não façam isso com vocês. Eu tenho uma amiga que nem começou e já tá fazendo isso com ela mesma. Eu falei, pare, não faça isso. Gente, eu percebi que tinha momentos que eu tava me cobrando tanto que eu não tava conseguindo ir pra frente. Que a minha cobrança, em vez de me ajudar, ela tava me travando. Então é assim, eu acredito que para escrever um TCC 100% original, sozinha também, né, que eu esqueci de mencionar, mas eu acho que ao longo do vídeo ficou explícito isso, que eu tô escrevendo ele sozinha, né? Eu conheço pessoas que fazem TCCs em grupo, né, ou em duplas, mas na minha faculdade é comum nós fazermos sozinhos, no máximo em dupla, né? Mas esse ano ninguém fez em dupla. Então é uma pesquisa solitária, entre aspas, que exige foco, realmente exige disciplina, de fato, mas cuidado com o excesso de cobrança, porque isso foi algo que me atrapalhou, que me travou. Então, o que eu diria para você que está escrevendo seu TCC ou vai começar a escrever, para você sim ter disciplina, tirar um período do seu dia, quando você puder, 1 hora, que seja 1 hora por dia, para fazer suas leituras e anotações. Talvez quando o processo estiver chegando ao fim vai demandar mais horários, mais dias, né, mais tempo, mas com cautela, porque a cobrança ela pode travar. E deixa fluir o pensamento. Outra dica que eu dou também é para você não se preocupar com a ordem das coisas. Se hoje você tá mais afim de falar do tópico 3 do que do tópico 1, ou sem ter feito o tópico 2, fala do tópico 3 e vai desenvolvendo. Depois, lá no final, você vê onde você vai encaixar cada parte ali do seu TCC. Isso tem me ajudado bastante na fluência da minha escrita. Às vezes a pesquisa ela pode parecer solitária e meio desesperadora, mas eu tô gostando muito desse processo. Eu já consigo enxergar caminhos para um mestrado, né, que eu quero continuar a minha pesquisa, né. E eu tenho a sorte de ter bons amigos em que eu posso compartilhar também sobre a minha pesquisa, sobre angústias, e a gente criou essa rede de afeto mesmo durante a universidade. Isso foi muito importante porque a gente passa por muitas coisas dentro da universidade pública, principalmente pessoas negras, então é importante criar rede de afeto. E é bom compartilhar, ter com quem compartilhar a sua pesquisa, né? E isso torna um processo mais leve, gente, de fato. Foi isso. Terminando aqui, eu vou estudar mais um pouquinho, né? Dar continuidade nessa escrita. Eu espero que o vídeo tenha ajudado alguém, pelo menos uma pessoa. E eu voltarei com atualizações em breve.